na cobertura jornalística, conversando com todo mundo que o senhor sabe que eu converso, eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana. E que as medidas e decisões passavam por ele. E se não passassem, tchau, rua. Vamos assim, lá. É crível que o presidente não soubesse o que estava acontecendo no Palácio para medidas que fossem, ao fim e ao cabo, beneficiá-lo. André, é crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. E é fato que ele não aderiu a elas. Isso é fato. É crível que ele não soubesse... Não aderiu de golpe. Ou não deu certo? Não aderiu. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe e o Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse, Mas de não fato... tem uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, André, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação a Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave, e então os dois ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Porque ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os dois comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Então todo mundo prevaricou? Então, de duas uma. Ou eles são coautores por omissão, na medida em que têm o dever jurídico de impedir, ou então não se tinha nada que julgasse, que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto deles intervirem. Eu quero lembrar, inclusive, eu acho que foi o Valdo que falou sobre o artigo 142, né? É interessante, porque esses mesmos comandantes de força, o da Marinha, o do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, no dia 11 de novembro, redigiram e assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na porta dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições. Citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Está lá no primeiro parágrafo dessa carta que, bom, são tantos episódios, a gente vai esquecendo. Mas, se o assinante quiser olhar, está na página da FAB. Vamos voltar aqui para a política. Olha só, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao The Wall Street Journal. E entre os destaques está a corrida ao Planalto de 2026. O ex-presidente disse que conta com Donald Trump para voltar à presidência do Brasil. Assunto para a gente repercutir com ela, Ana Paula Henkel, já ao vivo por aqui. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Brão. Boa tarde a todos. Ô, Ana, será que está correta, embasada essa aposta do ex-presidente Bolsonaro? Será que a chegada do Donald Trump à Casa Branca ajuda o Bolsonaro a retornar à presidência aqui no Brasil? De que forma, Ana? Olha, Vitor, eu não sei se ajuda diretamente, já que a administração do Donald Trump não vai interferir nos nossos problemas internos, mas, sem dúvida nenhuma, a nova administração, né, o Donald Trump de volta à Casa Branca, ele vai colocar luz em muita coisa que está errada no Brasil, muita coisa. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, ele é muito ligado à América Latina. Quando o X foi derrubado, bloqueado no Brasil pelo Alexandre de Moraes, ele foi exatamente até a Rede X e postou aqui para os americanos e para outras localidades do mundo, né, em que o X pode ser livremente acessado, de que
a derrubada do X no Brasil era uma imposição de uma ditadura do judiciário, uma afronta à liberdade de expressão e que isso era gravíssimo. Então, Brown, eu acho que indiretamente há algumas coisas que a administração do Donald Trump pode fazer também em relação a sanções, né? Eu sempre falo no Oeste Sem Filtro e repito mais uma vez, Brown, aqueles navios iranianos que ficaram atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, os americanos não engoliram ainda aquela história, porque aqueles navios iranianos estavam sob sanções, né, do governo americano, navios de guerra, e ninguém sabe até hoje o que saiu daqueles navios, o que entrou no Brasil, né, naqueles navios, os navios que passaram também pela Venezuela. Então, nós estamos falando de um dos maiores, se não o maior inimigo da América hoje, que é o Irã, o maior financiador do terrorismo global hoje no mundo. Então, Brown, eu acho que indiretamente o Brasil pode sofrer algumas coisas e toda, né, esse teatro, essa novela, eu não sei nem como chamar mais, né, essa peça agora do golpe, dentro do golpe, essa semana, tudo isso pode ser desmontado internacionalmente. Perfeito. Ana, deixa eu trazer aqui para o papo também o Bruno Musa e o Jorge Serrão, que estão hoje por aqui. Vai lá, Serrão, contigo. Ana Paula Henkel, minha musa. O Jornal do Oeste é uma beleza. Tem o Musa e a minha musa. Isso é bom demais. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, tirou férias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também tirou férias. Como é que está essa transição por aí, Ana? Aí é diferente? O modelo Trump, a turma do Trump já está começando a mandar, já está na máquina começando a atuar, a transição já começou a ocorrer por aí efetivamente? Boa tarde, Serrão, querido. Boa tarde, Musa. Serrão, não se fala em outra coisa, né? A não ser a equipe de transição. As pessoas, os americanos, estão acompanhando a equipe de transição do Donald Trump como se estivessem acompanhando os famosos drafts aqui, né? Quando os times da NBA e da NFL escolhem os jogadores universitários para os seus times da liga profissional. Todo mundo acompanhando, a velha e carcomida imprensa criticando absolutamente todo nome que aparece. Uma pasta ministerial bastante diversa, por incrível que pareça, isso eles não falam. Tem muitas mulheres, tem homossexuais assumidos, o próprio secretário da Fazenda agora, homossexual assumido, casado com um homem há alguns anos, tem 2 filhos adotados, e isso ninguém fala, né? Falaram tanto da turma, do amor, da diversidade, e, no entanto, Donald Trump não está trazendo esses nomes, mulheres e negros e homossexuais, não por essa política identitária, né, Serrão, mas pela meritocracia, pelo lado técnico de todos eles. São pessoas muito respeitadas nas suas esferas, nas suas áreas, e não se fala em outra coisa. Quem está à frente da maior potência do mundo, Serrão? Isso é uma pergunta que nós fazemos aqui há 4 anos.